Olá, pessoal. Começando aqui mais uma edição do Verdade em Foco. O Alan fala uma verdade aqui que eu vou deixar com vocês sobre o povo e as ruas. Volto já. Eu quero dizer uma coisa para vocês, políticos. O povo não vai à rua se vocês não estiverem dispostos a perder o cargo de vocês. Ponto final. Vou repetir. O povo não irá às ruas se vocês não estiverem dispostos a perder o carguinho de vocês. Porque o povo está cagando pro cargo de vocês. Eles já perceberam que vocês não conseguem fazer nada como políticos. Só que vocês têm um alcance maior do que o seu José que está lá, em Cabo Sul, Nova Iguaçu, ou no Maranhão. Você, político do seu estado, o povo sabe que você tem mais força para gritar. As pessoas estão em casa com o coração apertado porque eles sabem que a voz deles não chega no vizinho. Tem milhões de pessoas no Brasil hoje dobrando o joelho falando: Senhor, me dá força porque eu não sei o que fazer. Você, político, se você continuar querendo manter o seu carguinho, você vai perdê-lo, porque esse caminho é um caminho sem volta. O povo vai sofrer cada vez mais e você não será diferente do povo, você vai sofrer também. Na hora que os tiranos, Alexandre de Moraes e o esquema STF, PT, Centrão, passarem o trator para ferrar todo mundo, vocês não vão se livrar. O povo vai cobrar de vocês com cada vez mais intrepidez, ou seja, o povo será cada vez mais firme. E não adianta expulsar gente de direita dos grupos não, tá, Nicolas? Não adianta expulsar as pessoas dos grupos que estão pedindo para vocês fazerem alguma coisa. Eu estou colocando aqui para vocês que vocês fiquem sabendo. A galera está expulsando dos grupos quem está falando ali, ó, vamos ser mais firmes. Se vocês continuarem querendo manter seus carguinhos, Tarcísio, não adianta você fingir que você está querendo ajudar o Bolsonaro para preparar sua candidatura, não, Tarcísio. A galera não é burra. Ou vocês vão esquecer as eleições e lutar pela anistia, ou o povo vai saber cada vez mais quem são vocês, porque eu vou denunciar um por um aqui. Não adianta vir me xingar. Não adianta, eu vou denunciar um por um aqui. Então, concordo com o Sebastião sobre a questão da guerra, da greve geral, mas acho utópico. Só que o povo precisa ver, por parte dos políticos, um compromisso mais sério. Na vigília do Flávio Bolsonaro, o Marcel Van Hatten, desculpa, Marcel Van Hatten, comparar com prostituta, o Marcel Van Hatten estava na vigília com o Flávio, e onde estavam os outros deputados de direita? Onde estavam os outros senadores de direita? Qual era a urgência que esse pessoal tinha que não podia pegar um avião e ir lá participar dessa vigília junto com o Flávio Bolsonaro? Você acha que o povo é bobo? E não é que a mídia esquerdista está aos poucos acordando para a realidade e acordando para o fato de que o Brasil já não é mais uma democracia? Que isso, né? Que Brasil é esse? Que Brasil é esse? Aí agora vamos me pintar de bolsonarista. Estou longe de ser bolsonarista, eu sou garantista, eu respeito a lei e respeito o Estado Democrático de Direito. É inadmissível, e essa decisão do Alexandre de Moraes se colocando como vítima da postura do Eduardo Bolsonaro e decidindo em colocar o Eduardo Bolsonaro como réu, na minha opinião, é algo desarrazoado, ilegal, arbitrário, que coloca à luz e holofote as arbitrariedades muitas que ele está fazendo. Eu acho errado esse processo em relação ao Eduardo Bolsonaro, né? Ele pode ser processado por inúmeros crimes, inúmeras condutas dele, mas falar que ele está sendo responsabilizado porque foi para os Estados Unidos com o seu cargo de deputado federal, né, usar a liberdade de expressão para criticar o governo e criticar a decisão do STF, isso faz parte da democracia, né? Toda decisão da Suprema Corte é passível de crítica, é passível de
de colocar o dedo na ferida, sim, né? Por que não? Está acima do bem e do mal o Supremo Tribunal Federal. Eu não posso criticar a decisão do Supremo Tribunal Federal agora, né? E outra coisa, né? Quem aplicou a sanção não foi Eduardo Bolsonaro fora do Brasil, foi o Trump, né? Desde quando tem ligação entre o Trump e o Eduardo Bolsonaro? O Eduardo Bolsonaro tem o poder de convencer o Trump, o homem mais poderoso do mundo, a dar uma sanção ao presidente do Brasil e a lei Magnitsky, né? É bom lembrar que o PT, a Dilma, o Lula, né, quando estava sendo condenado pelo processo do Petrolão, e a Dilma, quando foi impeachmentada, ela foi para fora do Brasil falar em foros internacionais abertamente contra os poderes constituídos do Brasil, né? Não foi coação ao curso do processo lá, e aqui é. E agora eu vou deixar com vocês a arapuca em que o iluministro se meteu em relação ao Alexandre Ramagem, e mais tarde ou amanhã vou voltar explicando para vocês o que significa tudo o que a Polícia Federal fez em relação à esposa e filhas do delegado Ramagem. É de que ao embarcar no galeão, né, na porta da aeronave, chegou ali a polícia com mandado de busca. Um mandado de busca. Veja, não tem nenhum processo contra ela. Ela estava com 2 filhas, uma de 7 anos, outra de 14. Não há nenhum processo contra ela, não há nenhum inquérito contra ela. Obviamente, você só pode emitir algum mandado de busca contra alguém se há uma investigação contra esse alguém. Eu não posso chegar com um mandado de busca contra alguém que não tem uma investigação contra ela. Você precisa ter um inquérito contra você, um processo contra você, um juiz autorizando o mandado contra você. Como é que isso surge do nada? E o que fizeram essas pessoas? O que a esposa dele, a filha de 7, 14 anos, tem a ver com ele? Tem a ver com esse processo todo a ponto de ter contra elas esse mandado de busca. O mandado de busca e apreensão autorizava a uma revista completa. Eles tiveram, então, as malas todas revistadas e, inclusive, os celulares. Os celulares foram apreendidos, inclusive o celular das filhas de 7 e 14 anos. Quer dizer, olha em que lugar nós estamos. E, de novo, sempre o celular. E por que o celular? Porque o celular é muito importante para o regime, né? Foi pelo celular que pegaram o Mauro Cid e convenceram ele de fazer uma delação. Foi pelo celular que tudo acontece nesse país. Percebam que é sempre a apreensão do celular a cereja do bolo. Porque, claro, hoje as pessoas têm dentro do celular uma vida. Haverá o Moraes e o regime de encontrar alguma coisa no celular de qualquer pessoa. De qualquer pessoa. Você pega o celular de alguém, alguma coisa você vai encontrar que você possa gerar, no mínimo, um constrangimento se você não conseguir incriminá-la de alguma mínima forma. Quer dizer, é nesse lugar, é o que a gente chama em direito de fishing expedition, que é a pesca probatória. Primeiro você pesca o celular, depois você acha aquilo que você quer, a prova, e aí você constrange a pessoa a fazer o que você quer. Veja, isso não é, óbvio, um Estado democrático de direito. Eu vi o Gilmar Mendes dizendo lá em Roma ontem que nós estamos numa democracia forte, que há um estado de normalidade. Vi diversas pessoas na imprensa dizendo que agora, com a prisão do Bolsonaro, tudo voltou ao normal, que nós estamos num estado de tranquilidade. Essa é a tranquilidade, esse é o estado de tranquilidade. A polícia sendo usada pelo ministro da Suprema Corte para revistar 2 crianças e arrancar-lhe o celular para ver se consegue alguma coisa contra o pai. Quer dizer, se isso é o estado de normalidade, bom, eu prefiro então viver num estado de insanidade. Completamente absurdo. Se eles são capazes disso, imagina do que mais. Qual o limite de Alexandre de Moraes? Bom, eu publiquei agora há pouco nas minhas redes o relato da Rebeca Ramagem, a esposa do delegado Ramagem, em que ela conta que na hora que ela estava embarcando sozinha com as 2 filhas do Brasil para os Estados Unidos, ela foi abordada por agentes da Polícia Federal que estavam com um mandado de busca pessoal emitido por Alexandre de Moraes. E por causa deste mandado, eles fizeram uma humilhação pública, né? Revistaram as malas, confiscaram telefones, computadores e provocaram
tensão e angústia para ela e as duas filhas menores que a acompanhavam. Eles conseguiram cumprir todos os requisitos que existem no Protocolo de Istambul. Este protocolo é um documento global sobre tortura. E o que aconteceu com ela? Um mandado de busca pessoal contra alguém que não é réu, que não é testemunha, que não é investigado de nada, apenas por ser familiar de um opositor político. Qual foi a finalidade desta ação? Unicamente de produzir um trauma, de produzir o terror. Alexandre de Moraes não está apenas passando dos limites no Brasil, mas também no campo internacional. Volto em breve, lembrando que no domingo vai haver manifestação em todo o Brasil em prol de Bolsonaro, pela liberdade de Bolsonaro e das vítimas do 8 de janeiro. Até mais!